E aí, meu amigo mecânico, tá preparado com sua caneta e seu caderno aí? Porque você precisa anotar as coisas importantes, beleza? Então vamos falar aqui a respeito do sistema de gestão eletrônica, mas para a gente facilitar o nosso entendimento do sistema de gestão eletrônica, nós vamos dividir a gestão eletrônica e conhecer os componentes, os principais componentes que compõem esse sistema, beleza? O sistema de gestão eletrônica, ele pode ser dividido em três partes, que são sensores, atuadores e módulo. Vamos começar falando a respeito dos sensores. Professor Jackson, o que é o sensor? O sensor ele vai captar informações desde o ambiente onde a motocicleta se encontra, como também o modo no qual ela está sendo conduzida, ou seja, o funcionamento do motor, beleza? Desde temperatura, ângulo da borboleta, pressão atmosférica onde ela se encontra, temperatura do oxigênio que está sendo introduzido dentro do motor. Então ela precisa de todas dessas informações para ser enviada para o módulo e o módulo em si fazer a correção. Então entende, né, que o sistema de gestão eletrônica ele é muito, né, parecido com o funcionamento do corpo humano, é isso mesmo. Na verdade, toda motocicleta, se a gente buscar a mesma informação, vocês vão perceber que ela funciona igual o ser humano, beleza? Mas vamos focar no sistema de gestão eletrônica. Imagine que nós temos nosso olfato, nossa visão, o nosso tato e são os nossos sentidos que vão estar ali captando as coisas que estão ao nosso redor, beleza? E também como está o nosso funcionamento do nosso corpo, tipo, tô com calor, tô com frio, entendeu? E tudo isso é o nosso sentido que capta essa informação, trazendo para a gestão eletrônica, isso seria a função dos nossos sensores. Beleza? E além disso, nós temos o nosso cérebro. O ser humano tem um cérebro que capta a informação dos sensores. Por exemplo, eu encostei em algo quente, eu vou sentir dor, né? Para mim perceber que aquilo pode me prejudicar e eu tirar minha mão o mais rápido possível. Já no sistema de gestão eletrônica, nós temos também um cérebro que nós conhecemos como módulo, a UCE, centralina, que vai receber as informações dos sensores e mandar a informação para o atuador executar. O que é o atuador, professor? Vamos comparar com o ser humano, vai ficar mais fácil? O atuador é nossos membros, entendeu? Então, se eu peço aqui para mim caminhar, o meu cérebro manda, a minha perna executa essa função. Já lá na motocicleta, nós temos atuadores, como por exemplo, bobina de ignição. O módulo fala, ei, adianta o momento da faísca. A bobina vai mandar a faísca, né, um pouco mais antes. Não, atrasa, então ela vai mandar depois. Bico injetor é um atuador, o módulo fala, ei bico, fica mais tempo aberto, bico, fica menos tempo aberto, mas, galera, ele só vai mandar essa informação quando ele recebe sinal do sensor, beleza? Então vamos conhecer os principais componentes que compõem o nosso sistema de gestão eletrônica. Nós temos aí sensor TPS, beleza? Que tem a função de informar a posição do acelerador, justamente para o módulo saber a proporção de oxigênio que está sendo introduzido dentro do motor. Nós temos também o sensor IAT, que tem a função de informar a temperatura do oxigênio que está sendo introduzido dentro do motor. Nós temos também ali o sensor MAP. O sensor MAP ele informa tanto a pressão atmosférica, quanto a motocicleta, onde a motocicleta se encontra, quanto também o vácuo que é produzido pelo pistão dentro do cilindro, beleza? Nós temos também ali o sensor EOT, que é o sensor de temperatura do motor. Ele tem a função de informar qual é a temperatura, porque a taxa estequiométrica ela varia de acordo com a temperatura do motor. Quando o motor está a 100 graus Celsius, é aquilo que nós aprendemos sobre taxa estequiométrica na nossa aula de taxa estequiométrica, beleza? Quando o motor está frio, eu preciso produzir uma queima mais rica, uma mistura mais rica. Então o sensor EOT ele facilita muito isso para o módulo fazer a correção. Ainda falando de sensores, nós temos o sensor O2, conhecido como sonda lambda. O sensor O2, gente, ele é muito, mas muito importante mesmo. Inclusive, eu particularmente, eu falo, né, nas minhas aulas, eu falo, o sensor O2, ele é melhor que muitos auxiliares de mecânico, porque ele nos ajuda, um mecânico, ele nos ajuda a fazer o diagnóstico na motocicleta. Então, o sensor O2, sonda lambda, ele pega o produto final do sistema de gestão eletrônica. Como está a queima? Mistura rica, mistura pobre. Então, ele fala o que está sendo produzido e faz com que o módulo faça a correção. Deixa eu ver outro sensor. Nós temos o sensor C
CKP, beleza? O sensor CKP, ele também é um sensor muito importante. Uma vez que ele para de funcionar, a moto também vai parar de funcionar. Ele é responsável por informar a rotação do motor, auxiliando assim fazer a correção do momento da faísca, ou seja, ele está ligado no nosso sistema principalmente, né, no nosso sistema de ignição. Nós temos também o nosso sensor BAIS, que é conhecido como sensor de inclinação do chassi. Ele já é um sensor que veio, né, foi implantado nas motocicletas para proteger tanto o condutor da motocicleta quanto também a própria motocicleta. Ele é um sensor que informa quando a moto está em pé ou está caída. Quando ela está caída, ele desliga todo o sistema para a moto não entrar em funcionamento, fazendo assim com que diminua o acidente, né, o risco de machucar o condutor da motocicleta ou de danificar a motocicleta. Então, deixa eu ver se eu esqueci algum sensor, acredito que não. Se eu esqueci, coloca no comentário que eu vou falar depois deles, beleza? E agora vamos entrar ali no nosso gerenciador eletrônico, que é o nosso módulo. O módulo é o principal, a peça principal do sistema de injeção eletrônica, uma vez que ela que gerencia todo o funcionamento da injeção eletrônica, que é a nossa UCE, conhecida como centralina, ECM e por aí vai, beleza? Depois dela, nós temos nossos atuadores. Os principais atuadores que compõem o sistema de injeção eletrônica, o mais conhecido, acredito que é o bico injetor, né? Que ele é nada mais, nada menos que uma válvula solenoide que abre e fecha, permitindo a passagem de combustível ou diminuindo a passagem de combustível ou não permitindo passagem de combustível, beleza? É o bico injetor. Nós temos também a nossa bomba de combustível. A bomba de combustível tem a função de pressurizar o combustível, fazendo com que ele chegue, né, na câmara de combustão em forma de vapor, tipo um spray, né? Nós temos também como atuador bobina de ignição, quase sumiu da mente aqui. A bobina de ignição, ela é um atuador controlada pelo módulo, fazendo com que chegue dentro da câmara de combustão uma faísca forte e no tempo correto. Se eu esqueci algum atuador, deixa no comentário que eu vou estar trazendo depois para vocês, beleza, gente? Então, basicamente, o sistema de injeção eletrônica é dividido em 3 atuadores, módulo e sensores, beleza? Cada um faz a sua função, mas independente disso, sempre ela está buscando a melhor queima dentro da câmara de combustão. Tá? Na nossa próxima aula, vamos conhecer cada um deles de forma separada, sabendo a sua função, como ele trabalha, como ele vai funcionar na motocicleta, a sua localização, beleza? Então, te aguardo na nossa próxima aula.